Sim. Mas, gente, vamos lá, continuar. Ó, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Esse primeiro momento, para a primeira prova, ela será em duplas, tá? Vou ver a possibilidade de trios, mas até agora são duplas. Será dia 31 e provavelmente eu não esteja em Teresina, eu esteja em Fortaleza. E aí, o que que acontece? Eu vou deixar meu celular totalmente disponível para vocês tirarem dúvidas. O que é que eu vou colocar? Eu vou colocar um prazo para me entregarem. Como é um trabalho em dupla, eu vou colocar um prazo para me entregarem, tá bom? E aí, no caso, dia 31 será só avaliação. Não teremos aulas. Certíssimo? Pois vamos lá. Ele coloca aqui também, no livro de vocês, e simplesmente é tudo que nós vimos até a parte de, no caso aqui, de recepção, tá? Recepção, serão as partes até recepção. Tudo que vocês estudaram, tudo que vocês estão vendo. Então, ó, ele coloca, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Página 33. Bora lá. Ele coloca aí o universo do discurso, que eu parei aqui exatamente para a gente dar um destaque. Como assim o universo do discurso? Gente, discurso é estabelecer uma comunicação, em que eu tenho um receptor, a pessoa que recebe a informação, e a pessoa que dá a informação, que é o locutor, tá? Então, eu tenho aí, ó, não há no ato da leitura e do conhecimento que não se dê a interação, leitor-texto. Tem que ter essa interação. Pessoa-mundo. As interações produzem uma zona que move os sentidos, que constitui os contextos múltiplos que se inserem segundo focos e perspectivas. O universo do discurso, a língua posta em uso, deixa ver, ouvir diferentes vozes animadas por distintas ideologias que atravessam os textos e os falantes. Mais que isso, não há sujeito puros, uma vez que a língua é nosso lugar de ter a troca. E o eu, o outro, o mundo em que se concebe os limites de nossa linguagem, como advertiu o filósofo. Agora eu quero abrir uma discussão com vocês sobre o seguinte. Literatura mexe com o imaginário. Como é que a gente poderia aplicar literatura para uma criança autista? Nossas salas de aula, gente, a cada dia que passa, se tornam maiores com crianças diagnosticadas, tá? É a nossa realidade. Hoje em dia são crianças diagnosticadas. O mais simples é hiperatismo. Hoje eu ministro aula para criança surda e muda, eu ministro aula para criança hiperativo, já dei aula para criança com, digamos assim, né, criança adolescente com que não enxergava, só escutava. Então, essa é a nossa realidade. E aí é que tá, nós como professores, nós temos que sempre estar nos reciclando. Então, eu peguei só um dos diagnósticos. Como é que a gente poderia dar literatura para uma criança com diagnóstico de autismo? Lembrando que autismo é uma criança em que para ela, o mundo dela não tem o rodeio. Não posso ir pelas beiradas para chegar no aluno, eu tenho que ser direta. Então, literatura para ele, só lúdico, não vai fluir. E se sua história estiver chata, ele vai largar aquilo ali e sair para fazer outra coisa que o interesse. Tá? Então, para um autista, você tem que... Aí é que está o jogo de cintura numa situação dessa. Você, como professor, você vai trabalhar, vai falar a história, vai trabalhar o rodeio, aquela conta, era uma vez, uma cidade distante em que existia tal, mas sempre focando nele, certo? Você vai dar um direcionamento para ele, porque a partir do direcionamento é que ele vai te dizer se ele entendeu. Tipo, da Chapeuzinho Vermelho. Ah, a mãe dela disse... Não, aí nessa aula você vai ter que ser um pouco mais direto. A mãe dela disse para ela ir deixar a cesta na casa da vovó, porque a vovó estava doente. Ele recebeu a informação direta e aí tu vai favorecer agora o outro grupo. Nisso a Chapeuzinho queria, aí você tem que mesclar. Você não pode ser tão direta,
em que a tua história não tem a magia do lúdico, e também não tão indireta, em que desperte nos teus alunos diagnosticado desinteresse. Certo? Então, aí você também tem que estudar. Aí nós temos agora um material, esse material eu coloquei no site, no grupo de vocês, e ele é bastante interessante também por conta disso, porque ele vai te mostrar diferentes formas que tu vai alcançar, vai subir os degraus para poder chegar no teu aluno. Só que ele não ensina, e nem a escola em si, muitas faculdades, muitas universidades não ensinam como você chegar nos diferentes tipos de aluno. Eu não estudei isso na Universidade Federal. A universidade não me ensinou a chegar num aluno autista, num aluno com déficit de atenção. Sabe o que ela me ensinou? Ela me ensinou a detectar e as peculiaridades de cada um. Agora, a forma de chegar no aluno, esse discurso, ela não me ensinou. Isso eu fui adquirindo com o tempo. Estudando, indo atrás, as TIs me ajudando. Então, sempre que eu posso, eu estou colocando a vivência de sala de aula dentro desse contexto do livro, em que tu está tecendo a teia de informação que o aluno está crescendo a ter, tá? Aí ele coloca assim, isso não é tudo. Os sujeitos, porque não estão isolados, formulam o conhecimento em sistemas de expressão e comunicação, ou seja, em linguagens. Essas linguagens e a língua materna em particular carregam marcas do seu uso pelos falantes. Eu tenho um aluno da periferia, tá? Em que esse aluno da periferia, ele fala de um jeito. Eu, Aline, que falo, eu me policio muito o que eu vou falar. Eu chego na periferia, como é que eu vou dar aula para esse aluno? Como é que eu vou alcançar esse aluno? Falando o linguajar dele, no sentido de aproximá-lo. Mas eu não vou chegar, e aí, chegado, beleza, vamos assistir a aula, senta aí. Não vou. O que eu vou fazer? E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vou tentar falar uma linguagem deles, mas não exagerar na forma que eu vou chegar a ele. Essa é a forma que a gente chega no nosso aluno. Quando eu tenho um aluno hiperativo, o que eu vou fazer? Vou botar esse aluno para fazer as atividades para mim. Meu amor, vem cá, pega ali o pincel paprô. Você vai ser meu ajudante. Vai ficar observando quem vai conversar e preste atenção na aula, senão você vai ser anotado. Então, eu vou criando estímulos, utilizando a minha linguagem, para puxar aquele aluno para o meu universo que eu estou trabalhando. No caso aqui, a literatura. Tá? E aí nós temos, no outro lado, por exemplo, lugar de onde uma palavra soa ou destoa em certo contexto. Muitas vezes não são percebidas conscientemente e atravessam o nosso discurso pessoal. Dito de algum modo, somos atravessados por uma permanente intersubjetividade. Subjetivo, pessoal. Intersubjetividade é um contexto, digamos assim, a interpretação de um grupo. Nós estamos, como professores, inseridos dentro de um grupo. Eu sou professora de Campo Maior, eu estou inserida no grupo de Campo Maior. Tenho que conhecer os meus alunos do mesmo lugar, então eu estou inserida naquele meio de pensamentos, tá? Depois, quer queiramos, quer não, ela fala de nós e sobre nós com quem andamos, tá? Então, tomamos... Página 33, segundo parágrafo. Então, tomamos consciência de nossa linguagem, de linguagens de outras pessoas e compreendemos que o conhecimento, o saber, se dá num processo complexo de intercruzamentos permanentes de vozes e que nossa palavra instaura uma visão de mundo sobre a realidade que marca a linguagem, de alguma forma carregada como cicatriz. Vamos dizer que a Nayara ela teve uma péssima professora de língua portuguesa. Por quê? Porque a professora, humilhava a Nayara. A Carla já teve uma excelente professora de língua portuguesa, que sabia o que a Carla precisava e ia atrás da Carla para poder conversar com ela e mostrar o erro. O Renan, ele teve um bom professor, cadê Renan? Não está aqui. O Renan teve um bom professor de literatura, mas nem tanto de língua portuguesa. Professora. Oi, amor. O Renan pediu para lhe comunicar que a internet dele lá não está funcionando. Por isso que ele não conseguiu entrar, viu? Tá bom, tá certo.
Aí, o que que acontece? Obrigada, meu bem. E aí, o que que nós temos? Todo aluno é um projeto de algo que passou. A Luciana, ela é uma ótima professora. Ela soube sensibilizar o aluno, aproximá-lo de forma correta. Então, o que que ela vai ter? Frutos positivos. Se eu sou uma professora que carrego, que eu dou cicatriz ao meu aluno, conscientemente eu vou estar passando um problema adiante, tá? Então, aqui ele coloca, literatura não é um objeto que você vai jogar, literatura você vai somar, você vai trazer. Dessa perspectiva, temos que considerar que, sendo sujeitos, entre sujeitos, nós somos cabeças pensantes entre um grupo, tá? A intersubjetividade prevalece como condição de cada um. Com isso, a ideia do americano é em que ele diz que o professor de teoria de literatura, de que partilhamos comunidades interpretativas e somos afetados por elas, remete ao saber popular do diz-me com quem andas que te direi quem és. Eu tenho a Camila como professora de literatura. Ela é uma professora aplicada. Ela é uma professora que estuda os textos e tenta passar para o seu aluno de forma mais ampla possível. Então, quando ela se insere nesse contexto, ela é vista como uma pessoa, uma professora exemplar. Consequentemente, o professor que trabalha conforme a Camila, ele vai ser outro professor exemplar, porque a Camila ela passa a informação em que o outro vai conhecer. Então nós temos uma comunidade interpretativa, como ele diz aí, ó. Convictos de que o texto à sua frente era um poema religioso, os meus alunos teriam sido capazes de transformar qualquer lista de nomes em um poema do tipo que temos agora diante de nós, porque teria lido esses nomes à luz da pressuposição de que estavam imbuídos de sistemas cristãos. Então, gente, o que é que acontece? Eu tenho um grupo de alunos, tá? Vou dizer aqui, Pedro, João e Mateus, em que esses alunos, eles não se interessam por gramática. O que é que eu vou fazer? Conquistar ele por outro lado. Vou pegar o Lucas, o Mateus e o João, vou começar a trabalhar com ele textos. Ah, professora, mas ele não gosta de texto de contos de fadas. Tá, vamos trabalhar os textos científicos, contos científicos que são de aventura. Aí o que que acontece? Ah, professora, mas vamos fazer só por causa deles? Não, vamos fazer o momento deles, depois o momento de outros alunos. Beleza. Trabalhando nisso, colocando desafios. Vamos ver quem é que consegue saber quem são os personagens. Vamos ver quem é que consegue, digamos assim, entender qual foi o objetivo dessa aventura. Eu vou colocar hipóteses, eu vou colocar situações em que eles vão ter que descobrir e ter um estímulo comunicativo. A partir desse momento, eu estou estimulando o meu leitor. E aí, o que que acontece? A partir da leitura boa, eu vou inserir aquela leitura ruim, que eles vão ter que achar a gramática, a parte da gramática. Sendo que eu não acho ruim, né? Mas os alunos dizem que não são, nem isso não é legal, que é chato. Então, o que que acontece? Através do bom, eu vou conseguir, na minha comunidade interpretativa, tirar do meu aluno aquilo que é proveitoso, tá? E aí ele bota esse trecho constante de seu livro, que eu não sei falar inglês, vamos lá, indica-nos que os grupos sociais com os quais interagimos, eles também seriam textualidades legíveis. Tá terminando esse capítulo, o outro é super minúsculo. Ele coloca assim, ó: como na sala de aula, igreja, bar, clube, núcleos culturais e familiares contribuem para o nosso perfil de sujeito, condicionando-nos isso justamente pela diversidade entre eles. Nossa condição de meras cópias é evitada. Tinha oralidade, da oralidade para aprender eu puxei pela memória. Depois eu fui para no caso aí ele coloca como intersubjetividade, em que dentro dessa memória eu pego as informações que eu preciso, pessoais, e trabalho ela dentro de uma comunidade escolar, levando para a literatura. Trabalho com um serzinho pequenininho que nem sabe ler, mas ele sabe interpretar através do que ele já vivenciou, buscando na memória. Através da memória em que eu trabalho o ser individual, eu vou colocar ele num contexto social.
em que ele vai aprender que aquilo que ele aprendeu como ser individual também faz parte do contexto de uma comunidade escolar, tá? Isso tudo através da literatura. No começo, a literatura ela serve mais como forma a seguir, tipo, comportamental, tá? Leis, regras. Depois, quando eles estão maior, a literatura, além de leis, regras, trabalhar esse sentido, ele também vai ajudar com outras disciplinas, inclusive história, geografia, matemática, porque através da literatura meu aluno sabe interpretar a questão. E é o que mais nós pedimos hoje no Enem. É o aluno que sabe interpretar, é o aluno que saiba trabalhar essa situação em que é vivenciada desde pequenininho, que é exatamente o que vocês fazem, o trabalho de vocês como pedagogos, tá? Por isso que não é qualquer um que pode ser pedagogo, mas o pedagogo pode ser qualquer professor de qualquer disciplina, tá? Até o 5º ano ele pode ser sim. E eu conheço pedagogos que dão aula no ensino médio, certo? Então, o que é que acontece? Nós, como professores, temos nossa área específica, mas vocês, como pedagogos, vocês sabem chegar em cada aluno de uma forma que vocês podem trabalhar com qualquer disciplina, gente, né? Então, não é para qualquer curso isso não, tá? E aí, o que é que ele coloca? Ó, na página 34, deixa eu ver aqui meu roteiro, o que é que diz o meu roteiro? Ah, tá aqui, ó. 2º parágrafo. Sendo, pois, múltiplos os ambientes que frequentamos, temos pelas escolhas cada vez mais atentas que fazemos, uma chance considerável de implementar sua singularidade. Singularidade é exatamente algo que é ímpar, que é distinto, que é único de uma espécie. Então, cada um, vocês são singulares. Vocês são únicos. Vocês não são cópias. Vocês têm passado, presente, com fé em Deus terá um futuro maravilhoso. E vocês são indivíduos críticos, em que vocês aprenderam através da história de vocês o que é certo e errado de acordo com a concepção de cada um. Então, vocês são singulares, tá? Então, o que ele diz? Uma chance considerável de implementar uma singularidade que se revela nas interpretações de mundo e texto que nos oferecem. A leitura se dá na interação de quem ler com o lido, como o lido, e de toda leitura e já uma interpretação. Portanto, a formação da pessoa como interlocutora do mundo está ligada aos acervos que partilha e os repertórios que elege os seus. Inclusive seu desempenho expressivo, assentado sobre sua capacidade de pensar singularmente, com a originalidade suficiente para que não seja mera repetidora do que ouve sem se colocar criticamente. Eu me lembro de um quadro que estava passando no Fantástico, que era o seguinte: eu não assisto muito jornal, porque eu acho que o jornal mostra muita coisa ruim. Eu estava vivendo assim um momento ímpar, então eu assisto de vez em quando, apesar de ser professora de redação, eu só vejo jornal com informações. Eu não assisto muito esses sensacionalistas. Aí um quadro do Fantástico que eu gostava bastante colocava os filhos em uma situação. Os filhos, eles iam passar por uma situação em que os pais diziam para ele: não saia só com pessoas que você não conhece. Ou então, não aceite coisas de estranho. Ou não fique rindo de alguma pessoa por causa das suas características. E aí o quadro do Fantástico botava exatamente as crianças de acordo com essa situação, tá? E aí o que é que acontece? As crianças, os adolescentes singulares, que possuíam a sua própria identidade, o que é que eles faziam? Repeliam aquele comportamento grosseiro, tá? Tudo que era errado, eles repeliam e eles iam contra. Por quê, gente? Porque eles tiveram um passado crítico, em que eles puderam, exatamente que entra a literatura também nisso aí, eles tiveram uma página anterior, uma vida, uma situação anterior que o ensinou que aquilo não era correto. Então, é isso que eu quero chegar em vocês. Cada pessoa singular, ela tem a sua forma de interpretar. E sendo assim, você vai ter, digamos assim, como professor, você vai estimular isso no seu aluno, tá? Como é que eu posso estimular isso no meu aluno? Mostrando vídeos, posso mostrar, digamos assim, vou trabalhar um assunto batido, mas que nunca saiu, bullying.
Como é que eu posso ensinar o meu aluno a não praticar o bullying? Uma literatura, um livro de literatura, em que tem uma criança que sofre bullying e que esse livro mostre os sentimentos da pessoa que é machucada. Eu posso trabalhar com uma literatura visual através de desenhos ou filme. Posso trabalhar através de imagens, tá? Posso trabalhar também fazendo uma roda de conversa, explicando aos meus alunos o que é o bullying, tá? Então, nisso tudo, eu vou criar meu senso crítico e o meu ser singular através de uma literatura, tá? Aí ele coloca na página 35 o seguinte: ler é, pois, um ato de primeira instância, ou seja, ler é algo que você aprende no exato momento que lê, no esboço da consciência de si mesmo e de outro, e sua inscrição no mundo se dá como a escrita de vida. Você aprende e depois você pratica, tá? Do ato de ler decorre o ato de escrever. Primeiro, eu aprendo os recursos que eu tenho por fora, começo a falar, começo a identificar e começo a escrever. Esse é o processo que se dá, tá? De escrever a própria história dos outros, de marcar a própria existência social com traços que podem, no entanto, guardar-se sobre a forma das oralidades, tanto quanto ganhar volumes, cores e sinais. Muito bem. Aí depois, na literatura, a dimensão do ato que se crê centralizar depois da alfabetização está longe de ser reduzidas às letras combinatórias em códigos fonéticos. Como assim? Ensinar literatura não é só saber escrever e ler. Ensinar literatura é saber interpretar e puxar o seu foco. O que você quer trabalhar naquele livro, tá? Morfológico, que é a gramática, e sintático também é a gramática. A leitura não é mero exercício sobre a escrita dos outros, mas formulação lenta da própria escrita em resposta, em diálogo, seja como relato, seja como ações. Eu não vou ler uma obra que alguém escreveu. Eu vou ler, somente não, eu vou ler e fazer a minha literatura de interpretação. É isso que ele coloca para você aí. Ler é inscrever-se no mundo como signo. Eu passo a deixar de ser um sujeito oculto, uma pessoa que não tem aquele ensinamento, e passo a adquirir aquele ensinamento. Então, eu deixo de ser só um ser, tá? Entrar na cadeia significante, elaborar continuamente interpretações que dão sentido do mundo. Registrá-la com palavras, gestos, traços. Ler é significar e, ao mesmo tempo, tornar-se significante. A leitura é uma escrita de si mesmo, né, gente? Isso é muito filósofo, muito legal. Na relação interativa que se dá do sentido ao mundo. Então, leio não só porque eu gosto, leio porque aquilo me traz uma informação a mais, tá? E aí, passando adiante, eu tenho uma das coisas que é principal na aquisição da leitura, a recepção de informação, tá? Então, o que acontece? Ele bota assim, lá embaixo. Cada momento articulado da leitura resulta numa mudança da perspectiva e criar uma combinação intrínseca de perspectivas textuais diferentes, de horizontes vazios, de memórias esvaziadas, de modificações presentes e futuras expectativas. Não adianta nada eu estar falando e o aluno está aqui, ó. Eu estou falando uma informação e o aluno. Não adianta. Vocês todas estão prestando atenção, vocês todos estão prestando atenção, né? O Rian não está, então eu posso falar todas. Então, a leitura que nós estamos fazendo está criando em vocês um senso crítico e vocês estão trabalhando essa informação em prol daquilo que vocês já sabiam. Certo? Vocês estão comparando o que vocês sabiam com aquilo que vocês estão passando a perceber. Então, vocês estão fazendo da literatura também algo que você está adicionando no seu conhecimento. E aí, nós temos aqui uma literatura acadêmica, né? Aí eu tenho na página 38, é a 38? Eu tenho na 38 o seguinte: as palavras criam realidades. Nós já o sabemos. E realizam, tornam-se reais muitas coisas. Nós praticamos atos com as palavras, lembra John, do livro intitulado Quando Dizer é Fazer. Mas as palavras também fazem coisas conosco.
Há mais de 2 milênios, Aristóteles, trancado na tragédia em sua poética, falou da catarse, esse efeito que nós do que se passa na cena ou na tela hoje. Nós nos sentimos tocados, rejeitamos o sentimento ou o acolhemos, mas de todo modo, o que se passa conosco é uma comoção. Isto é, um movimento, um impulso, uma moção com algo mais do que nos ocorre. Quando eu pego um filme que tem drama, eu me comovo. O que que acontece? Eu pego a informação e absorvo aquela informação. Do mesmo jeito, é uma criança. Semana passada, minha filha pegou meu celular e assistiu o TikTok. E aí, ela começou a assistir um vídeo e eu comecei a ouvir ela chorando. Eu saí correndo. O que foi, Mariana? O que foi? Ela me mostrou um vídeo. Para mim, como adulta, que eu já conheço, eu fiquei comovida, mas não do jeito dela. Ela assistiu um rapaz, como se fosse cadeirante de muleta, andando e uma pessoa vai e o empurra. Ele cai e fica zombando dele e sai. Para ela, o que que aconteceu? Ela teve essa emoção, ela se comoveu. Ela absorveu o problema alheio como se fosse dela. E aí vinha outra pessoa, o erguia, o levava e o fazia carinho, o abraçava. Então, o que que aconteceu? A literatura proporciona na criança isso também. Se o meu personagem principal sofre, a criança fica revoltada, gente. Se o meu personagem morre, ela larga o livro bem aí e diz que não vai assistir mais, que não vai ler mais. Então, o que que acontece? A literatura, ela causa essa emoção, ou seja, comove com algo que ocorre, tá? Não basta que algo aconteça, mas nos aconteça para que façamos uma experiência efetivamente. Para que algo nos atravesse, experiência, desculpa que quase não sai, algo exterior que atravessa o ser, será preciso estarmos abertos, nos defendidos, não defendidos, exposto às possibilidades, a um risco em qualquer travessia, tá? Então, o que que acontece? Quando eu ensino um livro de literatura, o que é que nós fazemos? Primeiro, nós escolhemos o livro de literatura. Geralmente, o que que a gente trabalha nos livros? Um conto clássico, que toda criança tem que aprender um conto clássico. Eu trabalho um conto que eu vou trabalhar com meu coleguinha, respeito com o coleguinha. Eu também trabalho um conto em que eu vou falar de preconceito, digamos assim, racial ou entre povos, tá? E geralmente trabalha um HQ, uma história em quadrinho. Geralmente são esses 4 tipos de paralidade que a gente trabalha durante o ano. Não seguindo a regra, isso como regra. Fica aberto a cada professor de literatura. Então, eu sigo sempre isso. Por quê? Porque o conto clássico é uma história que toda criança deve saber, o nome já diz, clássico. Quando eu trabalho uma relação dentro de sala, os alunos sempre se identificam. Quando eu trabalho bullying, um aluno fala, professora, eu já sofri bullying. Aí eu paro para escutar, como assim você sofreu bullying? A professora fulano fez bullying comigo, sendo que bullying não é uma ação imediata, é uma ação praticada com o tempo. E eles confundem como se uma briga com um colega aquilo fosse bullying. Aí lá vai você ensinar. Uma relação entre povos, digamos assim, ou então conceito social, em que eu vou trabalhar uma pessoa deficiente visual, passando por um determinado problema. Então, ele vai aprender a ter respeito com diferentes pessoas. E eu tenho a HQ, que é uma literatura diferente, escrita diferente. Então, eu sempre trabalho dessa forma. E aí, o que que nós temos? Há uma dimensão pessoal na leitura, porém, não podemos negar a sua dimensão social, que remete a uma política e uma ética. O bom da literatura é isso, que eu trabalho a ética dentro daquele texto, implicando o sujeito na sociedade. Partamos do fato de que a leitura acontece quando se dá a apropriação do texto pelo leitor, constituída em suas memórias e intersubjetividades, que nele vão imprimir. E, gente, eu comecei a trabalhar um texto com crianças com síndrome de Down, falando de uma criança com síndrome de Down. Primeira coisa que a aluna falou, minha irmã tem síndrome de Down. Aí você para e vê. Fala um pouquinho sobre ela. Aí ela vai sair do subjetivo e a história dela vai se tornar intersubjetivo.
Você vai passar, sair do pessoal e para ir para um grupo, em que um vai se identificar, que outro vai se identificar. Nós vamos trabalhar o respeito e as particularidades de um grupo. Então, aí nós temos a literatura fluindo, tá? Sua singularidade na experiência da leitura. Quando reconhecemos sem estranhamento e sem surpresa o que lemos, a leitura não nos provoca diferença. Vou ler história em quadrinho, a história da Chapeuzinho Vermelho. Um mês depois, eu vou ler de novo a história da Chapeuzinho Vermelho. 2 meses depois, eu vou ler de novo. Isso não vai causar efeito nenhum. Se você ler só como um ponto, um foco de visão. Mas se eu pegar um livro da Chapeuzinho Vermelho, trabalhar um outro paradidático que foi escrito em cima desse primeiro, como Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, que é um conto em que mistura 7 contos, dentro dele é Chapeuzinho. Isso aqui eu já trabalho de outra forma. E aí ela vai trazer mais informação do que o anterior. Mas ele só vai saber dessa informação porque ele conhece a primeira informação, tá? E aí nós temos... Vamos mais para baixo, página 39. Tem aqui a citação, ó. A relação entre texto e leitor se caracteriza pelo fato de estarmos diretamente envoltos e, ao mesmo tempo, de sermos transcedidos por aquilo em que nos envolvemos. O leitor se move constantemente no texto, presenciando somente em fases. Dados do texto estão presentes em cada uma delas, mas ao mesmo tempo parecem ser inadequados, pois os dados textuais são sempre mais do que o leitor é capaz de presenciar neles no momento da leitura. Uma coisa, eu ser leitora. Outra coisa, eu estar inserido numa comunidade que interpreta. Outra coisa é eu ser uma leitora que trago informações anteriores, tá? Porque uma criança, digamos assim, com paralisia cerebral, para ela, a literatura é um pouco mais diferente, por causa da capacidade interpretativa, tá? Uma criança com, digamos assim, um problema cerebral, o que que acontece? Ela não tem tanta capacidade interpretativa como uma criança dita normal. Então, o que que nós temos aí? Eu sou um leitor, eu possuo uma história, minha história tem memória, dentro da memória eu tenho, digamos assim, eu sou um ser pensante, que eu estou vivendo aí dentro de uma comunidade interpretativa e que aquele material eu vou receber de diferentes interpretações. Vocês viram aí o subir de escada que nós estamos tendo? Isso tudo nós estamos tecendo a teia do conhecimento da literatura para uma criança, tá? Aí ele bota depois. Em geral, isso acontece no contato com a literatura e as artes. Ó, a arte entrando aí na literatura também. Que oferecem um aprimoramento das sensibilidades, mais que com educação, pois está em jogo não só o entendimento, mas a percepção, a intuição, a imaginação do leitor, que podemos levá-lo mais longe. Ao ler, o aluno percebe, aí vai, através da percepção, ele já vai imaginar o final daquela literatura. Então, eu venho a intuição. Aí, a imaginação do leitor também tem, e através dessa imaginação, ele vai poder ir mais longe. Aí eu tenho o momento de interação texto-leitor, segundo o verbete de Ronald Bell, leitura para enciclopédia, ocorrem 2 momentos, preste atenção, eu tenho aí 2 momentos em que ele diz que ocorre na leitura. Reconhecimento, quando o leitor se surpreende, temos aí o reconhecimento, quando o leitor se surpreende e desarticula o que era pensado. Eu tenho a tirinha. Vamos aí para a leitura de uma tirinha, né? Tirinha é uma sequência de quadrinhos em que eu tenho até 4 quadrinhos. A partir de 5 quadrinhos eu tenho uma história em quadrinho, um HQ. Então a tirinha eu tenho 4 quadrinhos. No primeiro, qual é a principal característica da tirinha? É um final em que vai me surpreender, tá? Então, eu começo com uma trajetória, vou para outra trajetória, o leitor acha que vai ser de um jeito e no final
eu tenho um outro final que surpreende o leitor. Então, quando você começa a ler, você reconhece a situação. Você reconhece que é algo que você já vivenciou e você já estipula que aquilo vai acontecer no final, tá? Ó, desarticula o que era pensado sobre o impacto do novo que interrompe. Outro é a compreensão. Primeiro, eu reconheço a informação e depois, quando eu chego no final, eu compreendo a situação. Não é aquilo que eu achava, é outro final em que rodeava e reelabora o experimentado. Trata-se o primeiro de uma espécie de suspensão em que o leitor descobre algo no texto e, ao mesmo tempo, descobre algo novo em si. Por isso, a leitura das artes mexe com a vida das pessoas. Coisas misteriosas ocorrem em cada um de nós, de modo que ler literatura poderia ser um privilégio, não um castigo com questionários inoperantes para o efeito de leitura. Gente, o que acontece? Muitas escolas colocam leitura como castigo. Eu acho isso repulsivo. Menino, para, te comporta. Senão tu vai para a biblioteca, tu vai ler um livro e vai responder questões para mim. Poxa, gente, desde quando literatura é castigo? Ou uma mãe chega para o filho e diz: pega esse livro aqui é seu, você vai ler esse livro e depois vai fazer um texto sobre o que tu achou desse livro. Literatura como castigo, tá? Literatura não é castigo, é um privilégio. Eu falo para os meus alunos o seguinte: vocês estão jogando um jogo de videogame. Todo mundo ri. Que, professora? Jogando um jogo de videogame? Sim. O que acontece quando tu vai jogar um jogo de videogame? Você encontra os personagens. Você vai escolher os personagens. Quando você lê um livro, no começo você tem os personagens. No jogo de videogame, você escolhe o cenário. No livro, a única diferença é que você vai escolher o livro que você vai ler, mas lá está o cenário. No jogo de videogame, você vai trilhar o percurso. No livro, o percurso já está trilhado. Você vai descobrir a história. E aí, no jogo de videogame, você vai passar pelas fases. No livro, você vai passar pelas partes, até chegar ao final, que é o ganho. E no final do livro, é o final, é o suspense que foi diluído ali para você. Então, eles começam a parar para pensar, é realmente isso, eu trabalho também em redação. Do mesmo jeito, eu trabalho em redação. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar aí na página 40. Na próxima aula, nós vamos finalizar e aí vamos comentar como é que será a prova de vocês, tá bom? Espero que eu tenha contribuído, gostei muito, apesar que só eu falei, mas eu gostei, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Tchau. Qualquer coisa eu tô no Amém. privado. Você também. Obrigada. Tchau!